Boa tarde, todo mundo. Boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai me ver. Hoje são 21 de dezembro. Estamos há 4 dias, né? Do dia 25. E estamos na preparação, né, das festividades de Natal. O dia está frio aqui, muito vento. E nem sei quantos graus está agora, nem tem como ver agora. Deve estar uns 10 graus hoje, não está muito. Tá, tem impressão que está mais frio por causa do vento, porque está muito vento, mas muito mesmo. E, e por causa desse vento, dessa mudança, né, de vento, eu estou começando um processo de talvez uma gripezinha, uma coisa assim. Vamos ver. Já andei tomando bastante medicamento hoje para tentar evitar que isso prospere, né? Mas você sabe, quando o processo começa, a gente tem que dar estrada para esse processo, né? Para ele ter o. Porque todo o processo tem o começo, o meio e o fim. Não adianta querer cortar o processo, né? E se já começou um processo de resfriado, eu tenho que dar curso para ele, tenho que tomar as medicações e tudo, mas eu sei que eu vou ter que passar por ele, né? Começou essa noite, talvez pelo fato de eu ter ido naquele passeio com as filhas e os netos ontem, e entrado naquele mundo de gelo, porque na exposição lá é um, é um lugar que chama Winter Wonderland, quer dizer, um sonho, um lugar de sonho de inverno, né? Winter Wonderland. E é tudo coberto e tudo mais, aí até aí tudo bem, né? Mas é que lá dentro dessa exposição, que bem aqui ao pé da minha casa, tinha uma, um lugar onde é assim, mostrando como é que vivem as pessoas que vivem no gelo. E estava menos 10 graus lá dentro, né? Eles mantêm a temperatura bem baixa lá. Gente, o vento tá que tá. E não sei se dá para ouvir aí, porque tá tudo fechado aqui, mesmo assim ainda dá para ouvir o vento. E estava menos 10 graus lá dentro. Eu acho que eu fiquei muito tempo lá, eu acho que não fiquei nem 10 minutos lá dentro, mas como começou a esfriar muito para mim, eu saí, né? Mas eu acho que isso aí deu uma, como fala, ligou a chave. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Nós estamos estudando hoje o capítulo 52 do livro de Isaías, mas eu acho que eu vou pegar 2 capítulos seguidos, porque é, olha aí, tá ouvindo? É o vento. Esse vento é difícil, ele costuma derrubar a árvore e tudo. Então, eu acho que nós vamos ler 2 capítulos hoje, se não for muito, se daqui a pouco não ficar muito longo. Hoje a Ana fez uma trança para mim nesse cabelão, olha o tamanho da trança. Então, vamos ver se a gente consegue fazer 2 capítulos hoje. Esse capítulo 52 é a continuação do 51. É uma continuação de bênção depois, né? Porque depois que ele descreve todas aquelas coisas do passado, né? As destruições que vão haver, depois a restauração, no versículo 23 ele fala. Lembra que ontem eu falei que o Senhor vai restaurar Jerusalém, né? Que ela foi pisada, né? Ela foi pisada pelos gentios, ela foi maltratada, ela foi destruída, mas no final
ele diz aqui, assim diz o Senhor, 22, assim diz o Senhor o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Essa é a promessa para Jerusalém, né? Mas pô-la-ei nas mãos dos que te entristeceram. Quer dizer, que aquele cálice do furor e o cálice da ira vai ser colocado na mão de quem foi lá, invadiu e destruiu Jerusalém. Não importa que época que foi. Tanto aconteceu na época de Nabucodonosor, depois como aconteceu na época de Roma. A época de Roma demorou muito para que isso acontecesse. Entre o ano 70 e a derrubada de Roma, foi um tempo bem longo, gente. Demorou quase de uns 600 anos. Olha, isso aqui é turmeric, açafrão, né? Que eu coloco no meu chá. Mas dessa vez eu coloquei a raiz mesmo, né? Então por isso que está assim, a mão amarela. Abaixa-te, mas poloeis nas mãos dos que te entristeceram, que fizeram, dizem a tua alma, abaixa-te para que passamos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como rua para os que passavam. Está dizendo que todas as pessoas que chegaram em Jerusalém e a destruíram, eles também vão receber a mesma coisa que eles deram para Jerusalém. Eles obrigaram Jerusalém a se abaixar para que eles pudessem passar sobre ela. Destruíram ela, acabaram com ela. Mas isso vai ser levado para elas também, vai ser retribuído da mesma forma com que eles fizeram com Jerusalém, vai ser feito com eles. Isso aconteceu com Nabucodonosor, aconteceu com Roma, porque Roma nunca mais foi uma potência, né? Mesmo que demorou bastante. E com certeza vai acontecer de novo. Se alguém se voltar contra Jerusalém hoje e quiser passar sobre ela, como foi feito antes, isso não vai mais acontecer. E vamos ver a promessa dos 52? Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Gente, isso ainda não aconteceu. Quer dizer que todas essas promessas que a gente estudou do 51, aliás, todas as outras promessas, né, com relação a Jerusalém ainda não aconteceram. Porque ainda tem circunciso em imundo lá onde deve existir o templo de Jerusalém, o templo consagrado a Hashem. Ainda está lá um templo maldito, que é um templo oferecido a Alá. Esse Deus sanguinário, esse Deus que gosta de matança, que promete para os seus aliados de que quando eles morrerem eles vão ter 70 virgens lá em cima, não sei para quê, porque o homem não consegue ter nenhuma, quanto mais 70. É isso aí, é o que está lá agora. Então, isso aqui ainda não aconteceu. Ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. A circuncisão do coração, gente, não é? Pode até ser que também, se quiser circuncidar, eu tenho o filho da Naine e o filho da Camila são circuncidados. Os da Ana, não. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Isso aqui também ainda não aconteceu. Jerusalém ainda não pôde sacudir o pó, levantar-se e assentar-se. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Pois assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados
desceu ao Egito para lá habitar. A Assíria, sem razão, o oprimiu. Na época de Isaías, era a Síria que estava oprimindo o povo de Jerusalém. A Síria que tinha descido e destruído com o reino do norte, que era Samaria, que eram as 10 tribos de Israel. Tentaram conquistar Jerusalém, mas ele não conseguiu, lembra? Que ele foi mandado de volta na época de Zacarias. Mas isso aqui já é na época do filho, na época de Manassés, o filho de Zacarias, de Zedequias. E agora o que acho eu aqui, diz o Senhor. Na época que Isaías já estava falando, né? Naqueles dias de Isaías, já nos últimos dias da vida de Isaías. Pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele dão uivos. Por certo, o Senhor está aqui se referindo às 10 tribos de Israel que foram levadas pelo rei da Síria. Senaqueribe, né? Diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente, todos os dias. Aqui. E agora o que acho eu aqui? Diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada, e os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. O profeta está dizendo aqui que no futuro o povo de Israel ia saber que aquela predição que Isaías deu foi o Senhor quem colocou na boca de Isaías para dizer. E aí eles teriam temor do nome do Senhor, porque eles viram que se cumpriu aquilo que Isaías tinha falado. Hoje o povo de Israel tem muito medo disso, viu? Tem muito medo. Por isso que eles ficam lá no muro o tempo todo. Essa lição aqui eles aprenderam. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso aqui Isaías, você estava falando dele mesmo, né? Porque ele estava, nesses últimos capítulos aqui que a gente está estudando, ele está falando sempre da restauração de Israel. Sempre dando esperança para o povo de que um dia Jerusalém seria restaurada. Mesmo que ele ainda não tivesse visto a destruição que Nabucodonosor causou, muito menos a que Roma ia causar 500 anos depois, né? Ouvi, os teus atalaias levantam a voz, juntamente exultam, com os seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Quem são os atalaias hoje? Somos nós que estamos aqui, estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento dessa profecia. Com seus próprios olhos verão quando o Senhor voltar a Sião. Ele está começando a voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Gente, Jerusalém ainda nem estava em ruínas, mas o profeta já estava profetizando as ruínas de Jerusalém. Pois o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Lembra da história daquele rabino que eu já contei aqui? De que quando ele chegou lá, depois da destruição de Roma, depois do ano 70, uns 100 e poucos anos depois eles foram para lá, e ele começou a recantar no meio daquela destruição. Estava tudo derrubado, os muros do templo tudo no chão, mas ele começou a cantar e a sorrir, gargalhar, porque ele estava vendo o cumprimento da profecia, e ele disse, se as profecias do profeta Isaías cumpriram até agora, o resto também vai vir. Então, Jerusalém será restaurada.
Estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Jerusalém completamente restaurada. Uma cidade imensa, maravilhosa. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Estamos vendo diante dos nossos olhos a salvação do nosso Deus. Estamos vendo, mas ainda há muita briga. Hoje mesmo já tentaram derrubar, já tentaram, jogaram tantos mísseis lá em Jerusalém, lá em Israel hoje, que chamou-se chuva de mísseis. Se não fosse a Israel ser tão avantajado em termos de guerra, Jerusalém nem existiria mais de novo. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os utensílios do Senhor. Isso aqui ainda não aconteceu, porque hoje nós não temos os utensílios da casa do Senhor ainda. Eles estão construindo esses utensílios. Já estão, gente, para falar a verdade, Israel está com tudo preparado para a restauração do templo. Todos os utensílios já estão feitos. A única coisa que eles não fizeram foi a Arca da Aliança. Mas o resto, o menorá já está lá. Eu já tirei foto nesse menorá. Ele fica dentro de porque ele é de ouro, né, gente? Tem que ficar dentro daquela uma proteção que ele tem de vidro em volta. Prova de bala, prova de tudo. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Quando Israel volta, ele não volta fugindo, ele volta abençoado dentro daqueles aviões e descem lá. E aí tem judeu de quanto é lugar do mundo, eu já disse para vocês, né? Tem judeu indiano, tem judeu preto, tem judeu de quanto é jeito, gente, vocês nem imaginam, é uma mistura lá em Jerusalém. Você vê judeu loirinho do olho azul, que vieram lá da Rússia, da Europa, e você vê os judeus de cor escura, de olho puxado, é muito engraçado. O sofrimento e a glória do Messias. Versículo 13. Vede, o meu servo procederá com prudência. Será engrandecido e elevado e muito sublime. Jesus de Nazaré foi tudo isso. Ele agiu com prudência. Nossa, que prudência. Gente, Jesus, ele foi pai dos irmãos dele, trabalhou como pedreiro, trabalhou como marceneiro, trabalhou como pescador para sustentar os irmãos e Maria. Ele procedeu com muita prudência. Ele só saiu de casa aos 25 anos, 25 para 26, quando os irmãos já estavam todos criados. Aí que ele saiu. Já tinha casado todos, só estava faltando a mais caçula, a Ruth, que ainda não tinha casado, que depois casou com um dos que seguiam Jesus. Ele agiu com muita prudência e ele foi engrandecido. Ele só não teve mais porque ele sabia da missão que ele tinha, que não era para ser engrandecido aqui na terra. Né? Ele foi elevado e muito sublime. Não tinha um que chegasse perto dele que não sentisse que ele era diferente. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, e o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. O que está dizendo aqui com relação à crucificação, né? Exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado. Você imagina o parecer de Jesus crucificado? Não era uma cena muito boa de se ver. Mais do que o de outro qualquer.
e a sua aparência é mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Ainda não aconteceu, né? Alguns já fecharam, mas não todos. Pois aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. Agora vamos entrar no 53, no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías perguntando, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Gente, quando Jesus era novinho, ele sabia que ele era especial, porque as coisas que aconteciam com ele eram diferentes. Ele não era igual aos outros meninos que brincavam na rua com ele. Ele sabia que alguma coisa ele havia vindo com uma missão. Ele sabia disso. Mas ele não tinha pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento ele só foi adquirir depois de algum tempo. Depois dos 20 e poucos anos é que ele começou a perceber, por exemplo, que ele não iria fazer família. Ele não iria se casar. E aí, no batismo, quando João veio, por exemplo, quando o João veio com Isabel para visitar Jesus, quando ele tinha uma média de 15, 16 anos, ele já estava trabalhando para ajudar a manter a mãe e os irmãos. E eles elaboraram um plano, porque aí Isabel já sabia, já tinha dito para João Batista que ele seria o precursor do Messias, e Jesus já sabia que ele tinha uma missão especial. Então os dois já combinaram como é que seria isso, mas eles nunca mais se viram. Depois desse dia de adolescente, eles tinham sonhos adolescentes, como todo adolescente tem, né? Ele só viu Jesus de novo no batismo. Então, no batismo foi que Jesus começou a perceber que o relacionamento dele com o Pai era muito especial. O Pai, Hashem, God, o Eterno. Tanto é que João Batista, depois, quando ele estava preso, ele mandou perguntar para Jesus: é você realmente aquele que nós estávamos esperando? Mas João Batista também estava esperando o Messias político, né? Por isso que Jesus deu aquela resposta para João Batista: falar para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, e anunciado aos pobres o evangelho, a salvação, a eternidade. Jesus estava dizendo para João Batista, aquele sonho que nós tínhamos de adolescente não era aquilo. O nosso reino não é daqui, o nosso reino é espiritual. Por isso que o profeta Isaías estava dizendo aqui exatamente essas palavras.
não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, tão indigno que ele foi crucificado, a pior morte que existia naquela época. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Você acha que foi fácil para Jesus perder o pai dele aos 14 anos? E ter que assumir a responsabilidade de 6 irmãos? Não foi. Não foi. Maria estava grávida quando José morreu. Da última menina, ele nem conheceu a última filha. E Maria, coitada, quando ele morreu num acidente, ele estava construindo, e ele morreu, ele caiu e morreu. Foi muito difícil para Maria. Ela tinha a responsabilidade de criar todos os filhos e ainda aquele menino que tinha sido o filho da promessa. E José era um ponto de apoio para ela. Então ele era homem de dores, experimentado no sofrimento. A Maria também perdeu um bebê, né? Eles eram 6, mas ela perdeu. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Até hoje, Israel não faz caso algum do Messias. E ele continua sendo desprezado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Até hoje ele é considerado assim pelo judeu. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus passou por todo aquele sofrimento, desde o Getsemane. E ele não abriu a boca. Ele foi cuspido, ele apanhou muito, ele recebeu as 40 chibatadas menos uma, e ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Eles falavam, o que eles falavam de Jesus? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E quem pode falar da sua linhagem? De onde é que ele veio? Ele era galileu, e Galileu era desprezado. O judeu de Jerusalém não dava nada pelos da Galileia. Até nisso, ele foi desprezado, por ter vindo da Galileia e de uma cidade que era uma curtelinha que só tinha uma rua. Nascido em Belém, numa manjedoura, num coxo, num lugar onde os animais viviam. É esse o Messias que vocês querem apresentar? É claro que eles nunca aceitariam. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes.
Pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Gente, Isaías proferiu essa profecia 500 anos antes dele chegar à terra. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu acho que esse é um dos capítulos mais difíceis. É um dos mais difíceis. Porque nele a gente vê toda a realidade do nosso planeta. Nele a gente enxerga tudo que o nosso pequeno planeta azul perdido no espaço é. Nós, terráqueos, tivemos a audácia de crucificar, de matar de uma forma tão cruel o nosso Criador, quem criou o nosso universo local. E mesmo assim, no final aqui, ele diz, e pelos transgressores intercedeu. O que ele fez? Lá na cruz, antes dele entregar o Espírito, ele disse, Pai, não lhes impute esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. O profeta Isaías disse isso 500 anos antes do Messias chegar à Terra. E ele disse exatamente isso. Só por isso nós estamos aqui. Só por isso nós temos ainda o privilégio de pisar em Jerusalém. E só por isso nós temos a certeza de que Jerusalém um dia será a capital desse planetinha azul. E esse Messias, ele vai vir e vai dizer, ó, estou aqui. Vocês mataram, vocês fizeram tudo que fizeram, mas eu ainda intercedi por vocês e estou trazendo vocês de novo para o Pai. Porque é o único. Olha, gente, ele diz aqui, ó, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Gente, Jesus de Nazaré era servo do Eterno. Jesus de Nazaré não é o Eterno. Ele é um servo do Eterno. Jesus é o Filho. Ele não é o Pai. Ele é o Filho. Ele é o Criador do nosso universo, porque o Pai deu a ele o poder de criar.
Ele é um criador, ou um co-criador. É melhor dizer que ele é um co-criador. Ele cria junto com o Espírito Santo e com o Pai. A autoridade do Pai foi dada a ele para criar criaturas. E essas criaturas somos nós, do universo de Yeshua. E nós, as suas criaturas, fomos que fizemos toda essa maldade com ele. Por isso, estamos aqui, por 2000 anos e pouco, esperando que ele nos perdoe tudo aquilo que nós fizemos. Aliás, ele disse que já nos perdoou, mas ele está dando, né, tempinho para a gente aprender. Tá? A gente aprender. E é o que estamos fazendo aqui agora, estudando. Leia de novo esse capítulo, assim, observe os detalhes, como esse aqui, do servo. Né? Aí ele disse, olha o que ele fala no versículo 12, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos. Então existem mais poderosos, gente, não é só Jesus, não. Jesus de Nazaré, ele vai receber uma porção com os poderosos. Ele foi graduado por causa desse sofrimento dele, pelo que ele passou, pela sua submissão. Aqui que ele fala, todavia, ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Vocês estão entendendo? Jesus também se redimiu aqui, ele se graduou aqui, quando ele se ofereceu e ele foi obediente ao Pai. Por isso que ele chamava ele de Pai. Tem muita coisa que a gente precisa entender direitinho, tá? Muita coisa para a gente entender direitinho. Esse é um dos motivos pelo qual os judeus até hoje rejeitam o Messias, porque nós estamos dando títulos a ele que não é dele, é de Hashem, que é do Pai. Jesus, ele foi servo e ele foi graduado pelo Pai entre os poderosos, como está dizendo aqui. Se entendermos bem isso, vai ser muito mais fácil pregar para um judeu. E será muito mais fácil um judeu se converter. Porque o Eterno é único. Não existe outro com ele. Ele é único. Tudo que veio e surgiu, brotou dele. Simplesmente veio dele, brotou dele. São secundários, não são igual a ele. Ele é único, não existe outro. Hashem é o Eterno e é único. E para ele vamos voltar todos, inclusive o Messias. Todos. Porque todos saímos dele. Todas as criaturas lindas, maravilhosas que existem, que servem a Hashem, no mundo eterno de Hashem, são todos brotados dele, emanados dele, saídos das entranhas do Eterno. Graças a Deus, louvado seja. Gente, vamos ficar por aqui. Está ficando longo, né? 40 minutos já. Mas fantástico. Isaías era realmente uma coisa incrível. O capítulo 54 é lindo, a futura glória de Sião. Eita, ele vai voltar, ele prometeu. Isaías está falando que ele vai voltar, e é porque ele vai voltar. E Sião, e Jerusalém. Ai, mal espero isso, meu pai, mal espero, até arrepio todinho. Vai ser a coisa mais linda. E vai valer a pena. O Messias vai olhar para isso. Jesus de Nazaré vai olhar para isso e vai dizer, valeu a pena.
valeu a pena. Fiquem com Deus, tenham um bom dia aí. Tchau, tchau.